Olá, boa noite. Bem-vindos. E começamos hoje no Zango. Mais um crime deixa a comunidade chocada naquela zona de Luanda. Trata-se de um caso passional e a vítima é um jovem que foi supostamente morto por ordem do namorado da sua ex-companheira. O autor já está detido. Um caso de infidelidade conjugal terminou com a desestruturação desta família no bairro Nguimbe, distrito urbano do Zango, em Viana. Tudo aconteceu quando Segunda, de 38 anos, passou a namorar com a antiga esposa deste cidadão que, por ciúmes, mandou matar o amante. Aconteceu que o moço que lhe mataram, ele prometeu que eu vou mandar os meus irmãos, os meus amigos para vir lhe raptar. E quando vieram, ele bateu na porta, que acho que ele não estava a abrir, e conseguiram romper a porta, ele pegam a moto dele e lhe levaram. A viúva do malogrado que deixa a família em Luanda e no Huambo clama por justiça. Eu só quero justiça por Segunda. Ela é muito jovem para morrer assim, meu Deus. Agora aquela mulher lhe mataram. Ai, meu Deus. Faz justiça, Senhor. O Segunda não dorme. Ai. Segunda, que sustentava a família com a atividade de mototáxi, a sua morte deixou em choque colegas e vizinhos. Quando escutamos o sucedido, nós ficamos muito chocados como colegas, irmãos e todos os vizinhos. Às 5 horas do sábado é quando nós apercebemos que o Segunda foi raptado na sua casa. Mas depois fomos investigando, primeiramente fomos até na 47 investigar tudo isso. E depois, pela entrevista de alguns elementos que já tinham essa noção, disseram não, quem pode fazer só tem que ser um senhor que é vizinho. O Segunda foi alguém como irmão, um menino que não gostava de problemas, sempre se dedicou ao seu trabalho, que até apoiava nossos filhos para a escola. E foi uma dor, aquele dia de sábado, quando eram 7 horas, como eu percebi que o Segunda foi raptado. Mas como houve desavença com o moço, estava a namorar com a mulher deste moço, e aquela coisa foi chamada a atenção e o moço foi dando promessas ao Segunda. Segundo o porta-voz do Departamento de Investigação de Ilícitos Penais da Polícia Nacional, Quintino Ferreira, o mandatário do crime prometeu pagar 30 mil kwanzas para a execução de Segunda. Segunda foi retirado na madrugada deste sábado à porta de sua casa por miliantes ainda não identificados que conseguiram romper a porta de sua casa e também a janela. Os familiares pedem justiça pela vida do mesmo. Presenciei, vieram com o carro, eles tiraram a motorizada. Quando conseguiram entrar, a primeira coisa que eles fizeram é prender a boca do indivíduo, para que ele não pudesse fazer barulho. Então, fitacularam a boca do indivíduo e saíram, tiraram ele, meteram no carro, tiraram a motorizada. Depois dali, eles se foram. Mataram ele no sábado e só encontraram o corpo na Maria Pia segunda-feira. Segunda deixa 2 viúvas e 9 filhos. Na base desta ocorrência estavam razões passionais, onde um cidadão apercebeu-se que a ex-mulher estava a ter uma relação com esse jovem e dali então contactou alguns elementos na promessa de pagar 30 mil kwanzas para agredirem fisicamente o namorado da sua ex-mulher, e esses indivíduos acabaram por fazer mais, tiraram mesmo inclusive a vida deste cidadão de 38 anos de idade. Geração Jornal, edição de quarta-feira. Outros destaques: detenções ainda na senda da criminalidade, resultados das mais recentes operações realizadas pelo Serviço de Investigação Criminal. Veja também na Willa desenvolvimentos do caso recente que resultou na morte do empresário eritreu. Regresso ao trabalho. Acidentes de viação marcaram o dia na estrada do Cacoaco, com um registro de morte e vários feridos. Ensino superior no país, preocupação da classe académica com nível e qualidade. Divisas para os bancos comerciais. Reações sobre a mais recente medida do BNA. Tesouro Nacional disponibilizou 300 milhões de dólares. A agenda da União Africana, debates ao mais alto nível na sequência da Cimeira de Chefes do Estado e de Governo. Carnaval de Luanda, vencedores da edição 2024 já são conhecidos. O jornal traz reações. Empreendedorismo cultural, reflexões no quadro Dúvidas e Certezas. A informação acontece também com o melhor do desporto e os destaques internacionais. Bem-vindos.
em si, como iniciativa do governo. E aqui doença, tudo está conosco. É um água suja, não dá para beber. Os preços continuam na mesma. Informação segura na era de um mundo em constantes transformações. Assustamos. E aqui doença, tudo está conosco. Esta básica está muito alto. Reflexões. Uma preocupação por parte do executivo, não é, no sentido de poder repor o poder de compra. Matemática do dia a dia. Quer dizer que quando está chovendo ninguém dorme. Para além da intenção, haja também a vontade política. Contas baseadas na veracidade dos factos. A Angola é o terceiro parceiro mais importante a nível da África dos Estados Unidos. O selo da verdade. De segunda a sábado. Girassol Jornal. Januário, outra vez, boa noite. A estrada de Cacoaco foi sangrenta na quarta-feira, que marca o regresso ao trabalho depois do feriado prolongado de Carnaval. 2 acidentes de viação marcaram o dia naquela via, com registro de mortes e vários feridos. 1 morto e 6 feridos graves é o número de vítimas do acidente que ocorreu na manhã desta quarta-feira. Na Estrada Nacional número 100, sentido Vila de Cacoaco, Mutamba, o acidente envolveu 3 viaturas, uma Toyota Hilux, Land Cruiser e um mini autocarro. Os feridos foram levados para o Hospital Municipal de Cacoaco. Testemunhas no local relatam que o acidente resultou do embate de viaturas. Isso aconteceu à volta das 6 horas. Das 6 horas, 6h10 ou 6h20. Então, o Land Cruiser vinha sem bísica daqui desse lado aqui. Logo que ele chega, bate no Hilux. Assim que ele bate no Hilux, vai mais contra o mini autocarro, onde causou a morte de um cidadão que estava no pendura. Sim, mais 11 feridos. Mas esse de 11, essa moça, não sei se vai estar em vida, porque as pernas não estão a mover mesmo. O autocarro vinha de uma velocidade, chegou aqui, o Land Cruiser veio do outro lado, se pancaram mesmo, assim, depois o autocarro capotou, assim que capotou, depois pronto, o outro homem que estava desse lado foi morto mesmo na hora, grave mesmo, só para sair até ele tiraram, portejando o autocarro. Sim, o Land Cruiser vinha do outro lado, se bateram, se chocaram com o autocarro. O excesso de velocidade e o tapete asfáltico molhado devido à chuva que Luanda resistiu durante a madrugada é apontado entre as causas que levaram os motoristas dos 3 veículos a perderem o controle do volante. Deste acidente resultou na morte imediata do ocupante do veículo, número 2. Em vida, atendia pelo nome de António Virgílio, solteiro de 58 anos de idade. E também ferimentos graves ao condutor número 2, acima referenciado, e a senhora de 36 anos e 38 anos de idade. Portanto, estamos a falar de 3 ocupantes do veículo que atendiam, não é? Também o senhor de 40 anos de idade e a senhora solteira de 38 anos de idade. Segundo informações que tivemos acesso pela equipa de perícia do trânsito no terreno, as causas presumíveis trataram-se por excesso de velocidade, não é? Sentido oposto. Como consequência desta irresponsabilidade, podemos assim dizer, resultou na morte de elementos, 3 feridos e 3 feridos graves e 3 feridos leves, ou seja, são 6 feridos, dos quais 3 feridos graves e 3 feridos leves. A Rede Girassol vai continuar a acompanhar este caso e trazer dados médicos. O combate à corrupção continua a ser um grande desafio em África e o assunto está em destaque na cimeira dos chefes de Estado e de Governo da União Africana. Os líderes defendem a necessidade do engajamento de todos no combate ao fenómeno. A corrupção no continente africano é um mal que resiste com o tempo. E nesta cimeira de chefes de Estado e de Governo, que acontece aqui em Addis Abeba, capital da Etiópia, o tema não passa despercebido. Por isso, quem dirige a área cuja missão é acabar com este fenómeno, pede o engajamento de todos. Não há Estados onde a corrupção não exista.
todos os Estados, de uma maneira ou de outra, têm, portanto, este fenómeno. Não poderei dizer que alguns sejam mais ou menos, todos eles estão afetados com este mal. O que efetivamente é importante é que todos se consciencializam que este mal existe, que este mal é um veneno para o progresso dos seus próprios Estados e do continente no geral, e por isso devam tomar consciência, aderir, tomar todos os mecanismos necessários internos para o combate deste mal. Angola, como um membro ativo na União Africana, tem procurado dar o seu exemplo no combate à corrupção. Esta que é uma das bandeiras de governação do Presidente da República, João Lourenço. A União Africana, de uma maneira ou de outra, acompanha aquilo que é a atividade dos seus Estados-partes. E Angola, efetivamente, não poderia constituir uma exceção e poderemos dizer que nós acompanhamos aquilo que efetivamente é feito em Angola. Claro que é necessário haver uma maior aproximação, é necessário que a ligação seja mais estreita cada vez mais para efetivamente obviar a que este combate seja mais seguro. Refira-se que o Dia Africano de Combate à Corrupção foi instituído pela União Africana em 2017, em homenagem ao dia em que a Convenção da União Africana sobre a Prevenção e Combate à Corrupção foi adotada pela Conferência dos Chefes de Estado desta organização. E com mais detalhes sobre os debates de alto nível na cimeira de Addis Abeba, na Etiópia, junta-se a nós, em direto, o jornalista Francisco Soares. O Soares traz mais desenvolvimentos. Boa noite. O que é que marcou a agenda do dia depois do que acompanhamos até há pouco? Boa noite, Kina e Simeão e todos que nos acompanham a esta hora. Hoje o dia aqui em Addis Abeba já não está tão frio como ontem, mas o dia foi intenso, de muito trabalho na sede da União Africana, com a 44ª sessão ordinária do Conselho Executivo desta organização a cumprir uma pauta com várias atividades, onde a reunião desta quarta-feira marcou com a eleição dos 10 atuais membros do Conselho de Paz e Segurança da União Africana, que também outros 10 vão, assim, terminar o seu mandato de 2 anos, mas vai apenas se formalizar apenas no dia 30 de março deste ano e depois da sua eleição à Cimeira da União Africana em fevereiro de 2022. Entre os 10 membros em fim de mandato, 3 recandidataram-se à sua reeleição e durante a cimeira deste ano, designadamente Tanzânia, Gâmbia e Uganda, os quais se juntam os novos também membros que pretendem se juntar a esta organização, a este fórum que tem a ver com a segurança e a paz na União Africana. O destaque vai para o nosso país, Angola, e a eleição de novos membros do Conselho de Segurança da União Africana é da competência da Assembleia de Chefes de Estado e de Governo deste mesmo órgão, mas os chefes de Estado e de Governo incumbiram este papel aos ministros que fazem parte do Conselho Executivo. Os novos membros a serem eleitos nesta 44ª cimeira ou eleição, neste caso Conselho Executivo da União Africana, entram em funções em abril de 2024, juntando-se assim aos 5 membros eleitos para o mandato de 3 anos. Além de Angola, fazem parte desta lista Tanzânia, Gâmbia e Uganda, e outros candidatos para este ano são a República Democrática do Congo, a Guiné Equatorial, a Eritreia, a Argélia, Egito, a Mauritânia, o Botswana no caso, a Côte d'Ivoire e a Serra Leoa. E em caso de eleição, Angola marcará o seu regresso ao Conselho de Paz e Segurança da União Africana, que vai fazer assim a sua 4ª presença neste órgão deste organismo africano, depois dos mandatos de 2027, ou melhor, 2007, 2010, 2012, 2014 e 2018, 2020. Amanhã
esta 44ª sessão ordinária do Conselho Executivo vai continuar e os ministros ainda têm aí muitas papeladas para decidir, para assim, no relatório final, apresentarem aos chefes de Estado e de Governo da União Africana, que começam a chegar a partir do dia 16, para arrancar assim oficialmente a 37ª sessão ordinária dos chefes de Estado e de Governo da União Africana, a partir do dia 17 e 18 deste mês. Estas são as informações que temos a passar a esta hora. Como sempre, os cumprimentos são de Song Magalhães e Adilson Correia e Francisco Soares, a partir de Addis Abeba, capital da Etiópia. Boa noite. Boa noite, Soares. Pois, boa noite, Francisco Soares. Tem intensa agenda de debates em Addis Abeba, Etiópia. Angola está focada em fortalecer a sua representação na União Africana e o progresso até o momento tem sido satisfatório. O que o país pretende é superar a escassez de quadros angolanos nas estruturas da organização. Angola mantém esforços para aumentar quadros na União Africana, algo que tem conseguido apesar dos passos lentos. Este é um desafio que o Presidente da República e campeão da paz e reconciliação da União Africana, João Lourenço, impôs para que o país desenvolva os esforços contínuos para reverter o quadro da incipiente presença de quadros angolanos na estrutura deste organismo africano, com sede em Addis Abeba, capital da Etiópia. No caso particular de Angola, nós somos poucos, porque felizmente não se começou cedo, mas já se começou e começou-se bem, tanto mais é que neste momento dos poucos temos um presidente de um comitê, temos nós na corrupção que ocupamos a vice-presidência, já tivemos o nosso embaixador que já esteve à frente a presidir, portanto, o direito internacional, portanto temos a nossa comissária da Agricultura e Economia Azul. Portanto, penso que Angola está a começar bem e o que é necessário é que os angolanos, como tal, compreendam efetivamente a necessidade disto. A verdade é que as políticas implementadas por Luanda têm dado seus frutos, tanto é que o novo presidente da arquitetura de governação africana é angolano, com o país contando agora com 4 individualidades com categoria de comissários da União Africana. Existe sim esta preocupação, mas já existe uma política e o resultado sou eu, não é? Um dos resultados. Nesse momento, Angola tem 4 quadros que têm categoria de comissários africanos, nomeadamente o meu caso, a doutora Teresa Manuela, o doutor Pascoal Joaquim e o professor Sebastião Isata. Antes não tínhamos nenhum. Então quer dizer que há uma política que tem sido seguida da diplomacia angolana e felizmente hoje vislumbramos que não somos apenas eleitos na função de comissários africanos, mas também passamos a presidir os órgãos da União Africana, que é muito positivo. Hoje, Angola tem quadros a presidir alguns órgãos da União Africana, apesar de os falantes da língua portuguesa serem poucos, mesmo sendo uma das línguas oficiais. O português é a língua oficial. Nós somos poucos, somos apenas 5, então é muito difícil alguém que fala português ser eleito para a presidência de um dos órgãos da União Africana, porque nós somos a minoria da minoria. E geralmente há os blocos de votos, o bloco francófono, o bloco anglófono, mas felizmente os quadros angolanos têm conseguido demonstrar o seu empenho e trabalho no exercício das suas funções e outros colegas que são dos outros blocos têm reconhecido o nosso trabalho e levou a nossa eleição, as 2 nossas eleições recentes. Também temos o caso do Dr. Pascoal Joaquim, que foi eleito vice-presidente do Conselho Consultivo contra a Corrupção. Então, isso são exemplos a nível da União Africana que os quadros angolanos têm sido reconhecido a sua competência. Entre os 55 membros da União Africana, Angola segue-se nas contribuições estatutárias à Argélia, Egito, Nigéria, África do Sul e Marrocos, posição alegadamente não refletida no preenchimento das 39 vagas a que tem direito, ocupando pouco mais de 10%, o que tem preocupado as autoridades angolanas. Qualidade de ensino no país.
Preocupações da classe académica em destaque. E é o assunto já a seguir. A comunidade académica mostra-se preocupada com o atual nível de qualidade do ensino superior no país e, sobretudo, com o facto de Angola não ter nenhuma universidade na lista das mais referenciadas a nível da África. Defende-se por isso que o país deve apostar seriamente na investigação científica, tratar com rigor a questão da uniformização de currículos e materializar o programa de extensão universitária. Angola conta atualmente com mais de 70 instituições de ensino superior, um número considerável, já que em 2002, quando terminou a Guerra Civil, o país tinha apenas uma universidade. Volvidos 22 anos de lá para cá, o país já esteve entre as 300 melhores universidades do continente. Em janeiro de 2024, foi atualizado o ranking das melhores universidades da África. Entre as 400, nenhuma é angolana. A maior parte dos professores que dão aulas nas instituições do ensino superior em Angola são licenciados. Não têm graus de mestrado, não têm graus de doutoramento. Somos pouco que existimos e somos pouco estimulados e somos pouco levados à consciência de que devemos ser valorizados como homens de formação do capital humano. Infelizmente, as nossas universidades, que já são algumas, mais de 20 universidades que nós temos, nenhuma delas obedece a esse tripé que é obrigatório para qualquer instituição do ensino superior. Portanto, não se faz investigação, não há produção científica, não há extensão, concentram-se todas as instituições apenas no ensino e mesmo o ensino tem apresentado algumas lacunas. No ranking das melhores universidades da África, Angola figura na posição 401, através da Universidade Agostinho Neto. A Universidade Católica de Angola aparece na posição 757. Para a comunidade académica, a solução para a melhoria da qualidade de ensino no país passa pela unificação de currículos académicos, bem como pela aposta na investigação científica e extensão universitária. Hoje vê-se que cada instituição adota um programa curricular. Então, a unificação do programa curricular acaba por ser uma base ou um pontapé de saída para este problema. A outra questão é a questão da formação ou a capacitação do quadro docente, que hoje também ainda chega a beliscar. É muito comum vermos ainda professores com categorias muito abaixo do normal que estão no ensino superior. Os nossos centros de investigação normalmente estão associados aos cursos de mestrados, aos cursos de doutoramento, que no fundo funcionam mais como centros que fazem a revisão das teses, das dissertações, mas pesquisas como tal, produção de artigos científicos, o número ainda é bastante reduzido. Para este docente, o Estado não deve ser o único interessado em financiar a produção científica em Angola. As grandes empresas são chamadas a participar neste processo da melhoria da qualidade de ensino no país. As grandes companhias, as grandes organizações têm também obrigações, porque as grandes organizações elas atuam no mercado nacional, no mercado angolano. Então, se elas atuam no mercado angolano, são, em tese, parte interessada no desenvolvimento desse mercado. Ora, como é que nós vamos desenvolver o mercado se nós não temos aportes científicos, se nós não trazemos leituras, estudos, pesquisas provenientes das universidades? Portanto, não é apenas o Estado, mas as organizações de uma forma geral. Agora, reações sobre a medida do BNA que colocou à disposição dos bancos comerciais 300 milhões de dólares para venda em sessões diárias. O valor, segundo o BNA, está disponível para toda a semana. No mercado, as reações são positivas, principalmente para a classe empresarial. O Banco Nacional de Angola garante que os 300 milhões de dólares estão disponíveis para os bancos comerciais de hoje até que se esgotem. Sabe-se que serão realizadas sessões diárias de venda de divisas na plataforma Bloomberg através do comando STA no período das 9 às 11 horas, sendo que os bancos comerciais poderão igualmente efetuar a compra de moeda estrangeira através do comando RFQ.
até às 13 horas. Para a classe empresarial, agora caberá aos bancos comerciais cumprirem rigorosamente com a responsabilidade de repassar aos operadores econômicos para que estes possam fazer pagamentos aos fornecedores, como defende Vicente Soares, empresário e presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Angola. Preocupa-nos aqui o facto do Banco Nacional ter dito que o Banco Nacional tem periodicamente disponibilizado valores à banca comercial, entretanto, esta não repassa estes valores aos empresários. Isto cria vários constrangimentos. Primeiro, a perca de confiança dos nossos fornecedores. Segundo, tendo em conta a inflação que nós temos, o aumento dos custos na importação de produtos e, consequentemente, ao destinatário final, que é o consumidor. Portanto, é uma questão séria que deve ser encarada com a seriedade que esta questão merece. Na nota, o BNA acrescenta que, com o intuito de mitigar possíveis constrangimentos operacionais na liquidação das operações, os bancos comerciais poderão recorrer à facilidade de cedência de liquidez junto da instituição, podendo também recorrer à facilidade de cedência de liquidez na maturidade de 7 dias, desde que possuam operações de mercado aberto junto do Banco Central a vencer dentro do referido período. O presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Angola reconhece a intenção do BNA, mas refere que os valores estão longe das necessidades dos empresários. A medida é boa, os valores são insuficientes, temos consciência disso, mas também temos consciência de que nós só podemos dar aquilo que temos. Há essa crise econômica, financeira, o país não tem muitos recursos, aquilo que é disponibilizado é que é possível ser disponibilizado, entretanto, coloca-se sempre o problema da melhor gestão destes recursos. De acordo com o governador do Banco Central, Manuel Tiago Dias, que falava recentemente na apresentação da evolução do mercado cambial e suas perspectivas, os dados preliminares de fevereiro deste ano registram uma venda de divisas pelo Tesouro na ordem dos 244 milhões de dólares. Pois é, um assunto que analisamos a seguir com o economista Pedro Coaça, presença habitual no Girassol Jornal. Doutor Pedro, boa noite, bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Simão, obrigado. Hoje estamos a olhar para este assunto. O que é que podemos concluir? Bem, o impacto no mercado qual será? Teremos mais divisas? Sim, trata-se de uma medida que o Banco Central acabou por adotar e ela é uma medida muito positiva para a economia porque um dos grandes calcanhares de Aquiles da economia angolana é justamente a falta de disponibilidade da moeda estrangeira, especialmente o dólar, assim como também o euro. E quando isso acontece, a economia sempre vai poder passar por grandes problemas em termos de importação de insumos para a produção e também de produtos e serviços que compõem a cesta básica. De forma específica, esta medida do Banco Central em poder aumentar a liquidez cambial no mercado deve beneficiar, portanto, 3 elementos fundamentais. O primeiro deles tem a ver com o controle da inflação, isto quando a inflação tiver como origem algum desequilíbrio, portanto, externo, como é o caso de Angola em termos de balança comercial. O segundo elemento que esta medida do Banco Central de Angola deve favorecer tem muito a ver com as decisões de investimento, tanto o investimento doméstico e, sobretudo, o investimento direto estrangeiro, através de 2 elementos também fundamentais. O primeiro dele tem a ver com a remessa, não é, de lucros para as suas matrizes, ou seja, para os países de origem. O segundo elemento tem muito a ver com alguns benefícios associados àquele investimento, sobretudo voltado para a exportação, que também é um investimento que demanda algum grau de importação, portanto, de insumos para poder produzir e exportar para fora. O terceiro e último elemento tem muito a ver também com a dívida pública, portanto, aumentar a liquidez cambial no mercado. Isto faz com que, em certa medida, a taxa de câmbio se reduza e, consequentemente, a dívida pública, especificamente o componente da dívida externa, possa também ser reduzido, porque é uma dívida que, em certo ponto, é indexado à taxa de câmbio. É dessas medidas que a classe empresarial e investidores especificamente aguardam?
a todo momento? Sim, é muito importante, porque quando a economia não possui liquidez cambial o suficiente, significa dizer que está-se diante de uma anormalidade macroeconómica. Portanto, reduzir a taxa de câmbio, estabilizar reduzir não só a sua taxa, como também estabilizar o nível é um fator fundamental, tendo em conta as condições iniciais do país, não é, em termos do grau de desenvolvimento produtivo e da complexidade, portanto, das suas exportações. Isto é fundamental, portanto, uma medida que o Banco Central acabou por adotar, e isto sinaliza, em certa medida, ao mercado que o Banco Central acaba por reconhecer de que a taxa de câmbio é um poderoso instrumento de política monetária que tem as suas mãos para poder, portanto, conter diversos indicadores macroeconómicos. Dr. Pedro, em função do contexto atual, de quanto em quanto tempo é que o BNA tem que tomar medidas do género para... Uma ótima pergunta. Os bancos centrais podem atuar de duas formas. Podem atuar usando o seu poder discricionário, como também podem atuar adotando uma regra. Para este caso em particular, seria muito interessante que se atue usando uma regra clara, isto é, fazer com que estas intervenções sejam feitas de modo sistemático. Isto cria previsibilidade ao investidor, tanto nacional quanto internacional, na medida em que o processo passa a ser feito de maneira regular. Portanto, isto ancora as expectativas, não é? Há um período em que o Banco Central vai poder anunciar um leilão no mercado aberto. Portanto, isto tem um conjunto de benefícios caso se adote uma regra, ou seja, caso o processo seja feito de modo sistemático e não espaçado no tempo. Para os bancos comerciais, há uma reação específica. O que é que se pode esperar? Como é que a banca comercial deve reagir a esta oportunidade, digamos? Eu penso que, assim como o setor produtivo, o setor financeiro também deve reagir de forma positiva. Agora, é preciso também que o Banco Central use algum grau de enforcement, ou seja, alguma fiscalização, no sentido de poder acompanhar em que medida os bancos centrais vão poder disponibilizar esses ativos, ou seja, essas divisas aos clientes comuns. O que se verifica em alguns casos é que o Banco Central, enquanto autoridade monetária, faz o seu papel em poder disponibilizar as divisas. Entretanto, os bancos centrais, lá no final desta cadeia monetária toda, não é, acabam por criar um conjunto de dificuldades que, portanto, levam os clientes a não terem acesso efetivo a essas, portanto, divisas. Neste caso, o Banco Central, em princípio, está certo. Agora cabe aumentar o seu grau de fiscalização. Pois temos pouco tempo, mas, doutor, queria questioná-lo agora sobre a nossa principal matéria-prima, aliás, a nossa principal fonte de divisas, o petróleo. Estamos numa tendência de valorização. No segundo mês do ano, conseguimos chegar acima dos $80, no caso, o barril do produto de referência para as exportações do nosso país. Isto é muito positivo não só para Angola, como também para grande parte dos países em desenvolvimento que dependem fundamentalmente da comercialização desta commodity. E no caso específico de Angola, isto deve beneficiar claramente, não é, o Tesouro Nacional, no sentido de que vai poder, portanto, aumentar a arrecadação fiscal, mas também deve beneficiar o Banco Central, no sentido de que vai poder também criar mecanismos de poder aumentar, portanto, as reservas cambiais e internacionais. Isto tem muito a ver com as previsões de crescimento da economia chinesa, que é uma das maiores economias do mundo. Portanto, esperemos que isto continue e que não haja eventos adversos, tanto ao nível da geopolítica mundial quanto ao nível, não é, da atividade econômica da China, que possam comprometer este processo. Dr. Pedro, muito obrigado por estes breves momentos de análise, conversa, que volta a acontecer claramente. A semana está ainda a meio. Contamos tê-lo nas próximas oportunidades. Já é de casa. Muito obrigado. Vemo-nos em breve. Estamos juntos, doutor. E seguimos a informar. Na província da Huila, a Polícia Nacional anunciou a detenção de 3 cidadãos supostamente envolvidos no assassinato de um empresário eritreu. O crime recente aconteceu quando a vítima saía de uma agência bancária. Na sequência do ato, os miliantes fugiram com o dinheiro da vítima, um valor de 37 milhões de kwanzas. 2 homens e uma mulher com idades entre os 20 e os 35 anos foram detidos pela polícia na província da Huila, acusados do homicídio do empresário eritreu na cidade do Lubango há uma semana.
Segundo o comandante provincial da polícia, Divaldo Martins, os detidos terão participado, para além do homicídio, em outros assaltos à mão armada na cidade do Lubango e arredores. Divaldo Martins disse que outros implicados no crime encontram-se em fuga e a polícia está a realizar diligências para sua localização e detenção. Estão detidos 3 elementos, estão implicados cerca de 12, mas devo dar uma explicação. Quando falamos em implicados, não nos estamos a referir que todos tiveram uma atividade criminal no município de Lubango, mas são parte de um grupo. E nos termos da nossa lei, basta que mais de uma pessoa concertem para cometer crimes, eles assim mesmo já cometem o crime de associação criminosa. E, portanto, estamos a falar de uma associação criminosa que ultrapassa os 20 elementos. Mas, como disse, nem todos são do município do Lubango, alguns são da província de Benguela, outros do Ambo, e as nossas informações indicam que alguns deles, nesse momento, estão já na província de Luanda. Quanto aos valores roubados durante o assalto, cerca de 37 milhões de kwanzas, Divaldo Martins diz que ainda não foram localizados. Não foi recuperado o valor. A informação que nós temos da detida Sônia é que no dia 5, após se aperceberem que a polícia estava à sua procura, Jiquilson e Bado Ilustre saíram da província da Huila com 2 pastas. E serão nessas pastas que eles levaram o dinheiro. No entanto, os detidos negam a sua participação nos crimes de que são acusados. Não estava lá, não participei de nada, só participei no roubo dos telefones. É só. Em que bairro do Lubango? No bairro da Micha. Mas você levou uma pasta de dinheiro? Não levei nenhuma pasta de dinheiro, também nem vi nenhum valores. Do telefone eu participei porque estava andando junto com o Marcos. Quantos telefones? 3 telefones, porque eu estava no volante. Chegaram ali e disseram que só queriam passar ali 2 noites. Eu disse que está bem, sendo namorado, disse que está bem. Ficaram ali na quarta, às 17, quarta, quinta, sexta, sábado, até na terça-feira de manhã. Eu não sabia dessa coisa que eles fizeram. Mas quando assaltaram ou mataram o Eritreu, você tinha essa informação? Não tinha. Chegou a ver o dinheiro roubado? Não. Está de volta à atualidade. Saudações renovadas. O Presidente da República, João Lourenço, assinou hoje um decreto a exonerar Palmira Leitão Barbosa do cargo de Ministra da Juventude e Desportos. Noutro diploma, o chefe de Estado nomeou Rui Luís Falcão Pinto de Andrade para o cargo de Ministro da Juventude e Desportos. E na sequência da atualidade, Addis Abeba, Etiópia, lá chegam também reações em torno do envio de soldados por parte da África do Sul para ajudar no combate contra grupos rebeldes na RDC. A medida faz parte das decisões da missão da SADC no Congo Oriental, aprovada em maio de 2023 para lidar com a crescente insegurança na região. A África do Sul vai enviar um contingente de 2.900 soldados à República Democrática do Congo para ajudar nos combates contra grupos rebeldes armados no leste daquele país africano. Segundo o ministro das Relações Exteriores, as tropas fazem parte da contribuição da África do Sul para a missão da SADC no Congo Oriental, aprovada em maio de 2023 para enfrentar o agravamento da situação de segurança na área. A SADC decidiu desdobrar uma força na República Democrática do Congo. Isso significa que os Estados-membros têm que contribuir com contingentes, tal como aconteceu em Moçambique. E no caso da República Democrática do Congo, a África do Sul, que está citada, é apenas um dos países que vai, portanto, contribuir com contingente. Está a Tanzânia, está o Malawi também a desdobrar. A África do Sul não está a ir no âmbito bilateral, mas está a ir num âmbito multilateral. Portanto, é em cumprimento de uma decisão da SADC. Agora, quando a generalidade dos prazos definidos no Acordo de Luanda, um roteiro com etapas bem salientes para cumprir por partes dos rebeldes está a ser definido, ainda mais agora que Angola será eleito membro do Conselho de Paz e Segurança da União Africana. Angola será eleito membro do Conselho de Paz e Segurança. Antes de sermos membros do Conselho de Paz e Segurança, já temos responsabilidades regionais. Portanto, o presidente tem a responsabilidade continental como campeão de paz e reconciliação em África. Portanto,
o Conselho de Paz e Segurança apenas vai servir de mais um mecanismo para nós continuarmos, portanto, a cumprir com algumas missões, mas também contribuirmos, sobretudo, porque estando dentro do Conselho de Paz e Segurança, que é o Conselho de Segurança miniatura, não é, do continente africano, teremos mais possibilidade de podermos impactar nas decisões que o continente vai tomar relativamente a essa matéria. E na reunião do Conselho Executivo da União Africana, os líderes presentes aqui em Addis Abeba estão a analisar estratégias para fortalecer parcerias face ao contexto internacional. As parcerias estratégicas, tanto que o continente estabelecer com vários continentes, temos a África-China, temos a África-Turquia, temos a África-União Europeia, temos várias parcerias estratégicas. É preciso analisar como enquadrá-las no contexto atual da conjuntura internacional. Nas últimas semanas, a violência no leste da República Democrática do Congo aumentou vertiginosamente com ataques mortais do grupo rebelde M23, que forçou milhares a fugirem de casa em busca de segurança na cidade de Goma. Desde então, o M23 avançou e está a aproximar-se da cidade, localizada na província de Kivu do Norte. Pois, e falamos de Carnaval a seguir. Já são conhecidos os vencedores da edição 2024 do Carnaval de Luanda. Os resultados foram divulgados hoje mesmo. E segundo a comissão organizadora, o grande vencedor na capital é a União Recreativo Quilamba, que saiu em primeiro lugar pela terceira vez consecutiva. Os grupos União Etomodieto e também Viveiro de Gingambandi venceram respectivamente nas classes B e C. Para a classe A, o vencedor tem o prémio avaliado em 15 milhões de kwanzas. O relógio marcava 10 horas 30 minutos, quando as 3 urnas com os votos do corpo de jurado chegava à Liga Africana para a cerimónia de divulgação de resultados. Foram avaliadas 7 categorias: a corte, painel, dança, alegoria, canção, o comandante e a falange de apoio. Na sala, era visível no rosto de cada presidente, comandante e membros dos grupos a ansiedade e o nervosismo aos resultados. Como na ordem do desfile, o júri começou por anunciar a classificação infantil, tendo ficado em primeiro lugar, com 808 pontos, os Viveiros do Gingambandi, grupo do município de Viana, que mantém assim a posição também conquistada na edição de 2023 e leva como prémio 8 milhões de kwanzas. Com 806 pontos, o grupo do município de Luanda, Caçules dos Jovens da Cacimba, melhorou a qualificação de 2023, de terceiro para segundo, e leva para casa o prémio de 6 milhões de kwanzas. Em terceiro lugar, para a classe infantil, ficou o grupo também do município de Luanda, Amazonas do Prenda, com 763 pontos e o prémio de 4 milhões de kwanzas. União Etomodieto, União desde dezembro e União Tuabixila são os 3 grupos que têm garantido o passaporte para o desfile central de 2025. Com 852 pontos, União Etomodieto vai receber como prémio 5 milhões de kwanzas. O 10 de dezembro, com 828 pontos, terá como prémio o valor de 3 milhões de kwanzas. Já a União Tuabixila conseguiu do júri 762 pontos e, como terceiro classificado da classe B, fica com o prémio de 2 milhões de kwanzas. Pela terceira vez consecutiva, com 898 pontos, o grupo do Rangel, União Recreativo Quilamba, mantém-se na posição de primeiro lugar e fica com o prémio de 15 milhões de kwanzas. Do júri, o papão dos prémios, União Mundo da Ilha, conseguiu apenas 864 pontos e ocupa a segunda posição e vai receber de prémio 10 milhões de kwanzas. Com o terceiro lugar, ficou União Kiela com 790 pontos e o prémio de 5 milhões de kwanzas. E em torno dos resultados, as reações não se fazem esperar. Se para quem teve um bom desempenho o sentimento é de alegria, para quem não esteve melhor a promessa é de trabalhar mais. Mais uma vez vencemos, a vitória é nossa e
não tem como. Valeu o grito do nosso comandante, valeu o grito do Polio Rocha. Um grupo que, pela terceira vez consecutiva, se mostra imbatível na classe A de adultos, no Intrudo, em Luanda. A emoção tomou conta de Moni de Oliveira, pelo primeiro prémio na qualidade de comandante do grupo, que dedicou a vitória ao presidente Polio Rocha. Ao comandante Polio, o comandante emérito, que confiou mesmo com contras, ele disse que confiou em mim e está aqui o resultado. Melhor comandante. Os resultados mostram exatamente o nosso verdadeiro potencial e aquilo que nós de melhor sabemos fazer. Valeu a pena as noites perdidas. Há quem pensa que o recreativo não tem dificuldades. Nós tivemos imensas dificuldades. Um dos grandes problemas, uma das grandes virtudes que nós temos é que nós conseguimos transformar todos os obstáculos como oportunidades para que possamos vencer. E o resultado é este, está aí. O presidente do grupo vencedor da classe B de adultos, Luís Pinto, garantiu levar o melhor da cultura no Intrudo nas próximas edições. Acredito que temos que aparecer melhor que este ano. Temos que trabalhar muito mais para que nós, próximo ano, aparecemos melhor. Podem esperar por boas coisas para nós. Pela segunda vez, o grupo Viveiros do Gingambande venceu na classe C. O presidente do segundo classificado mostrou-se confortável com os resultados e reconhece falhas no desfile. Nós trabalhamos para conquistar o primeiro lugar, não é? Infelizmente não conseguimos por detalhes, porque a diferença pontual é muito pequena mesmo. Tivemos uma queda, acredito eu, na falange de apoio, de acordo com os pontos ouvidos há pouco tempo. Mas vamos trabalhar para que possamos revalidar o primeiro lugar. Da parte de outros grupos, que se quiserem carnaval de verdade, não tenha mais corpo de jurado, os júris têm que ser popular. As pessoas é que têm de ligar, como no Brasil, e voltar. Dessa forma nunca vamos ganhar. O que ela está 15 anos atrás do título. Que ela está 15 anos atrás do título. E nunca mais ganhamos, só ganhou o Quilamba. Foram retirados 20 pontos aos grupos Caçules Tuafundumuca, Caçules Jovens da Cacimba e Caçules do Sagrada Esperança pelo atraso no dia do desfile, não tendo, por outra, alterado a tabela classificativa. De acordo também com o artigo com o artigo 12º, capítulo 10 e artigo 22, a linha A do capítulo 13, foram penalizados os grupos Jovens da Cacimba, Amazonas do Prenda e Caçules Sagrada Esperança, com a retirada, cada um deles, de 20 pontos. A festa do Carnaval em Luanda termina com a cerimónia de premiação, que acontece nos próximos dias. E na edição de hoje do quadro Dúvidas e Certezas, vamos refletir sobre empreendedorismo cultural, a cultura que, de forma geral, é vista como setor de grandes oportunidades e com um nível ainda baixo em termos de investimento. Entre perguntas e respostas, uma das questões que não passa despercebida é sobre como rentabilizar o setor e torná-lo numa das principais fontes de receitas e geração de empregos. É a proposta que nos traz o Alberto Capitão. Vamos acompanhar. De regresso para mais uma edição da rubrica Dúvidas e Certezas, logo na ressaca do Carnaval de Luanda, um evento que continua a reunir muitos amantes da cultura angolana. Mas não estamos para falar apenas do Carnaval, e sim do empreendedorismo cultural num todo. O que é que estamos a fazer neste segmento de negócio? Já se faz empreendedorismo cultural em Angola? Perguntas que vão ser respondidas pelo nosso convidado de hoje, João Vigário, o gestor do Palácio de Ferro.
gradualmente se vai modificando para propiciar a que o empreendedor seja uma realidade, porque até uns 10, 15 anos atrás esta figura quase que não existia, né? Porque estava sempre atrelada, sei lá, a questões de partido ou a algum movimento governativo que apoiava este ou aquela pessoa de forma individual e este passava a ser o empreendedor. Eu acho que de há uns 15 anos para cá já começa a aparecer a nível privado, não é? Esta figura, e podemos dizer aqui com alguma certeza que estamos no bom caminho, já existem mais empreendedores, o contexto ainda não é o adequado, mas é possível fazermos ações na perspectiva de potenciarmos grandes empreendedores culturais. E isto, sobretudo, tem a ver, este novo paradigma, né? Tem a ver com, primeiro, uma abertura maior ao nível do conhecimento, né? Porque, como qualquer disciplina hoje no mundo, é preciso que se absorva conhecimento para que, de facto, aquilo que é o exercício do empreender também seja uma realidade. Como sabe, neste espaço fazemos muitos questionamentos. Afinal de contas, quais os desafios que os fazedores de cultura têm estado a enfrentar na nossa realidade? Que dúvidas ainda conseguimos detectar? Quando falo aqui que a questão financeira não é a variável determinante, não quer dizer que se vai fazer cultura sem recursos. Tem que haver recursos mínimos para se produzir o que quer que seja hoje numa sociedade moderna. Mas o que às vezes se aponta e que tem feito com que muitos projetos não avancem é exatamente colocar-se primeiro o dinheiro, né? Como sendo a variável determinante para que o projeto avance. Nós, se não mudarmos também um bocadinho o chip nessa perspectiva de que o dinheiro sim é necessário, mas não pode ser a variável determinante, eu posso investir em know-how, posso investir em recursos humanos e posso, sobretudo, investir em meios. Percebemos que o financiamento é um dos grandes desafios dos operadores do setor cultural, mas este não é ponto fundamental para evitar que se faça cultura. Vamos então conhecer algumas certezas que podem ajudar a desenvolver o empreendedorismo cultural em Angola. Eu o que faço como experiência é, e tive que, do ponto de vista estratégico, pensar da seguinte maneira: o que é que faz com que eu tenha um produto final para o público? Existem vários processos. Nestes processos fui elegendo aqueles que são os fatores que acabam por ser determinantes para que um evento aconteça. Número 1, eu para ter um evento cultural preciso de ter produto artístico. Número 2, preciso de ter recursos humanos que vão trabalhar para que este projeto aconteça. E o número 3 são os meios. Os meios nem sempre têm a ver com dinheiro. A partir de parcerias, que depois podem ser traduzidos também em valores financeiros, é possível andar com alguns projetos. O modelo que temos aqui dentro, né, temos no Palácio de Ferro, e já experimentamos em vários sítios, é um modelo que envolve as pessoas. Por este palco passam muitos grupos culturais, nos mais variados setores. O Carnaval de Luanda e também o de Angola têm sido, de alguma forma, criticado por falta de investimento dos grupos. Mas, afinal de contas, como estes grupos podem transformar-se em verdadeiras empresas, em setores que podem autofinanciar as suas próprias atuações? E aqui também o problema do Carnaval é um bocado este. Está-se muito a olhar na perspectiva dos financiamentos, quando nós temos que chegar ao ponto de ter autonomia para dialogar com as comunidades, né? Imagina, cada um desses grupos carnavalescos tem uma circunscrição. É possível, e aqui sempre levando a perspectiva do não financiamento direto, ou do não pedir dinheiro, por assim dizer, negociar com as administrações no sentido de, por exemplo, espaços. Existem espaços, e aqui não precisamos ter espaços convencionais. Nós temos é que aproveitar os espaços que existem e transformá-los em pequenas academias para o Carnaval. Porque se eles não se transformarem em marcas que depois possam ser comercializáveis, muito dificilmente eles vão poder convencer um potencial mecenas a os apoiar. Então, há todo um trabalho que deve ser feito, naturalmente que o Estado também tem a sua quota parte, mas no final das contas somos nós, não é? Os fazedores, aqueles que de facto são a cultura real, que têm que de facto provocar a que depois o Estado
encontre mecanismos para reforçar aquilo que já estamos a fazer, não contra... O ministro da Agricultura recebeu hoje a representante da FAO, que está em fim de missão no país. O encontro serviu para análise em jeito de balanço das ações da FAO direcionadas ao setor agrícola angolano. E, na ocasião, o Ministério da Agricultura foi também homenageado pelo contributo prestado. Angola dispõe de recursos hídricos e condições climatéricas favoráveis à produção agroalimentar, o que possibilitará ao país reduzir a pobreza e combater a fome a curto ou médio prazo. A constatação é da representante residente da FAO em Angola, que falava esta quarta-feira, à margem da cerimônia de despedida realizada pelo Ministério da Agricultura e Florestas, em sua homenagem. Erradicar a fome en Angola es posible porque Angola tiene los recursos humanos, os recursos naturales para conseguir erradicar a fome. É um tema de um trabalho conjunto, é um tema estratégico, mas sim, Angola é um desses países que podemos dizer privilegiados de seu potencial de recursos naturais em terra e água, que faz possível dar resposta autônoma para a erradicação da fome das populações. 5 anos depois, Gerda Barreto está em fim de missão em Angola. O seu próximo destino será a América Latina, no Equador, de acordo com a representante da FAO no país, através do trabalho realizado pelo Ministério da Agricultura e Florestas e pela sua organização. Já foi possível identificar as zonas vulneráveis no país. Hoje, o país, podemos estar orgulhosos de que sabe onde estão as populações vulneráveis e quantos são por província. E isso é pela decisão tomada de colocar a monitoria da escala em segurança alimentar dentro do inquérito do emprego. Não? As províncias mais afetadas em segurança alimentar estão nas fronteiriças e isto é o que a estratégia está tentando ver, como um conjunto de políticas diferenciadas conseguem atender os desafios de segurança alimentar no país, agora que temos um sistema de monitoria bastante consolidado. Na hora do adeus, o ministro da Agricultura e Florestas, em nome do governo angolano, endereçou palavras de apreço à representante da FAO em Angola. Gostei imenso do trabalho que juntos fomos capazes de desenvolver e que a FAO consiga encontrar para te substituir uma pessoa com as mesmas qualidades, com a mesma determinação e com a mesma força com que tu pudestes abraçar a causa de ajudar Angola. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, a insegurança alimentar severa em Angola reduziu para 20%, se comparado com os anos anteriores. Em fim de missão, Gerda Barreto foi homenageada pelo Ministério da Agricultura. Termina aqui a edição de quarta-feira de Girassol Jornal. O nosso próximo encontro acontece amanhã, à mesma hora, 19h45. Votos de boa noite, fique bem. É sempre um prazer. Boa noite, até amanhã. Estamos juntos.